Graças a um militante comunista que hoje dirige uma organização internacional. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a principal narrativa dos governos petistas está de volta, renovada, graças a um militante comunista que hoje dirige uma organização internacional. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, anunciou que o Brasil saiu novamente do mapa da fome, agora no governo Lula, e isso já começou a ser utilizado pelo governo petista para promover a sua própria imagem. Só que por trás dessa história há uma série de mentiras e de indícios de que esses dados não são confiáveis. E é justamente isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. A primeira delas é a distorção feita por Lula em cima daquilo que já foi divulgado anteriormente pela FAO. Segundo a organização, que é vinculada à ONU, o Brasil saiu pela primeira vez do mapa da fome em 2014. Lula, sempre que fala sobre isso, descreve dessa forma. Nós acabamos com a fome em 2014. Quando eu votei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós já tiramos 24 milhões e meio da fome e até 2026 nós vamos ter zero fome nesse país outra vez. Se você acompanha os vídeos aqui do canal há algum tempo, já deve ter visto ele falando que eles acabaram com a fome em 2013, outras vezes ele diz que foi em 2014, mas apesar das contradições, o que realmente interessa aqui é o critério utilizado pela FAO para essa classificação. Para que um país saia do mapa da fome da organização, é preciso que, de acordo com as estatísticas, o percentual da sua população em situação de subalimentação ou subnutrição crônica esteja abaixo de 2,5%. Só que no caso do Brasil, por exemplo, 2,5% da população em 2014 representava mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que 5 milhões de brasileiros estivessem subnutridos, ainda assim o país ficaria fora do mapa da fome da FAO. E veja só, de acordo com os dados de Vigisan, PNAD e POF, que são todas pesquisas nacionais, em 2013, quando esteve em seu menor número, o percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil ainda era de 4,2%, o que correspondia, naquele ano, a quase 8 milhões e meio de pessoas. Portanto, ao contrário do que Lula diz, em nenhum momento os governos petistas acabaram com a fome no Brasil, pois a quantidade de pessoas em situação de subnutrição severa nunca esteve nem próxima a zero. Primeira mentira desmascarada. Agora vamos à segunda mentira de Lula naquela mesma afirmação que eu mostrei anteriormente. A de que o seu atual governo já tirou 24 milhões e meio de pessoas da fome. Nós já tiramos 24 milhões e meio da fome. Sobre isso eu já falei em outro momento, quando o governo Lula começou a disseminar essa narrativa. E eu vou resgatar aqui o trecho específico desse vídeo, trazendo dados da própria FAO. Veja só, nos relatórios sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo, publicados anualmente, a FAO aponta que, no Brasil, no período entre 2020 e 2022, o número de pessoas subnutridas era de 10,1 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 21,1 milhões. No relatório do ano seguinte, publicado em julho de 2024, a FAO aponta que, no período entre 2021 e 2023, o número de pessoas subnutridas no Brasil era de 8,4 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 14,3 milhões. Ou seja, na comparação entre os períodos de 2020 a 2022 e 2021 a 2023, houve redução de 1,7 milhão no número de pessoas subnutridas e redução de 6,8 milhões no número de pessoas em situação de insegurança alimentar severa. Mesmo que esses números fossem somados e ainda multiplicados por 2, não chegaríamos nem perto desses supostos 24 milhões da narrativa do governo Lula. Portanto, esse número de 24 milhões de pessoas que deixaram de passar fome de 2022 para 2023 não existe. Segunda mentira desmascarada, sem nem precisar mencionar o quanto a esquerda se aproveita hoje de índices causados pela pandemia, sendo que eram eles mesmos que diziam: fique em casa, economia a gente vê depois. Enfim, agora vamos ao terceiro fato que precisa de atenção. Até que ponto podemos confiar naquilo que é divulgado pela FAO? Bom, primeiro de tudo é preciso considerar que parte dos dados utilizados pela organização para suas classificações são oriundos de pesquisas feitas por instituições dos próprios países. Diante disso, se o governo de um país exerce certa influência sobre alguma instituição que fez essa pesquisa, existe a possibilidade de que esses dados sejam manipulados. Agora vamos lá? Sigam meus canais, entendeu? Compartilhe esse vídeo, curte bastante esse vídeo e manda esse vídeo para bastante pessoas para conhecer o meu trabalho. Vamos lá?